Deus amou tanto o mundo que lhe deu seu próprio Filho, para que todo o que nele crer encontre a vida eterna. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de vós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a palavra de Deus vem para nos despertar, ela vem para nos acordar, porque existe uma coisa muito perigosa na vida espiritual: o coração adormecido. O coração adormecido é uma das coisas mais perigosas na nossa vida espiritual. A pessoa continua indo à igreja, continua rezando algumas orações, mas o coração
já não se deixa mais tocar por Deus. Hoje, a palavra vem como um grito de Deus para despertar o nosso coração. Na primeira leitura do livro do Gênesis, vemos a história de José do Egito. José era amado por seu pai, mas os seus próprios irmãos começaram a alimentar algo terrível dentro deles: a inveja, o ódio, o ressentimento. E o que começou no coração terminou em tragédia, Primeiro, eles pensaram em matar José. Depois o jogaram numa cisterna, num buraco. E finalmente o venderam como escravo para o Egito. Olha como o pecado funciona. Ele não começa grande. O pecado não começa grande. Ele começa pequeno, dentro do coração. Começa com um ressentimento, uma inveja, um desejo, uma mágoa não curada. Mas quando a pessoa não luta contra isso, o pecado cresce e domina e destrói tudo, destrói você. Quantas famílias hoje estão destruídas por causa disso? Quantos irmãos que não se falam? Quantos casamentos frios? Quantas pessoas vivendo com o coração endurecido? E o Salmo hoje diz para mim e para você, o Salmo diz: lembrai sempre das maravilhas do Senhor. Vejam bem, lembrai sempre das maravilhas do Senhor. Porque quem esquece Deus começa a justificar qualquer coisa dentro do coração. Até o pecado quer justificar. E ainda por cima, não se culpa. Culpa quem? A pessoa sempre culpa a Deus. Agora, olhem para o Evangelho. Jesus conta a parábola dos vinhateiros assassinos. O dono da vinha confia a vinha aos trabalhadores, envia servos para recolher os frutos. Mas o que eles fazem? Espancam um, matam o outro, apedrejam o outro. Então o dono diz: vou enviar meu filho, eles respeitarão o meu filho. Mas quando o filho chega, eles dizem: este é o herdeiro, vamos matá-lo. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus está falando de algo muito sério. Ele está falando da dureza do coração humano, da dureza do teu coração, do meu coração. É disso que Jesus fala nesta parábola. Deus envia sinais. Por isso, observem os sinais. Deus envia pessoas. Observem. Deus envia oportunidade de conversão. Mas quando o coração está fechado, meu filho, minha filha, quando o coração está fechado, a pessoa rejeita tudo, até o que Deus te quer da tua vida. Aqui está o perigo espiritual de hoje, viu? Não é o pecado ocasional. O perigo é quando a pessoa se acostuma com o pecado, E tem muita gente que está acostumado com o seu pecado. Tem o seu pecado até como um bicho de estimação, como se fosse um bicho de pelúcia que cuida, que passa carinho e diz: deixa aí. Cuidado, muito cuidado. Então o perigo é quando a pessoa se acostuma com o pecado. Quando ela começa a dizer: isso não tem problema, todo mundo faz, não é tão grande assim. E o coração vai ficando duro, o coração vai ficando frio, distante de Deus. Jesus então faz uma pergunta forte. Jesus diz:
quando o dono da vinha vier, o que fará com esses trabalhadores? E a resposta é clara: ele tirará a vinha deles. Meus irmãos, minhas irmãs, presta atenção no que eu vou falar para você. Deus confia coisas preciosas a mim e a você. Ele confia a vida. Deus confia a família a você e a mim. Ele confia os dons, muitos dons você tem. Ele confia a você a fé. Ele confia a você também a missão. Mas Deus espera frutos de tudo isso. Não vai pensando que Deus te dá tudo isso e que Ele não espera algo em troca. Ele espera frutos. E hoje Jesus diz algo que deve te sacudir você da tua cadeira, da onde você está me escutando nesse momento, sacudir o teu ombro, a tua cabeça. Ele diz: o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que produzirá frutos. Tirar de você, filho. Tirar de você, filha. Não deixe. Faça o que Deus te pede. Porque se você não der frutos, Ele fará que outros dê fruto no seu lugar. E aí você começa a reclamar com Deus, dizendo que Ele esqueceu de você. Toma juízo, rapaz. Toma juízo, moça. Não basta dizer que é cristão, o que é cristã. Não basta frequentar a igreja. Não basta. Deus quer frutos de conversão. É isso que Deus quer. Não que você não vai na igreja, isso é muito importante. Mas Ele quer de você frutos de conversão, frutos de perdão, frutos de humildade, frutos de amor, também frutos de mudança de vida. Deus nos chamou para uma fé forte. Deus nos chamou para uma fé decidida, não para uma fé morna, não para uma fé fraca. Não. Deus nos chamou para uma fé viva. Hoje, o Espírito Santo está perguntando para você e para mim muitas coisas. Ele está perguntando: que frutos a tua vida está produzindo, meu filho, minha filha? A mim também. Frutos de oração ou de indiferença? O que você está produzindo? Frutos de amor ou de críticas, só críticas? Frutos de santidade ou de acomodação? Que frutos você está produzindo? Deus não desiste de ti. Em nenhum momento Deus vai desistir de ti e nem de mim. Assim como José foi rejeitado pelos irmãos, assim como o filho da vinha foi rejeitado, Deus transforma a rejeição em salvação. Presta bem atenção no que eu estou dizendo para você hoje. Deus transforma a rejeição em salvação. Porque aquele filho rejeitado é Jesus Cristo. No Evangelho é o próprio Jesus. E a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra principal. Hoje é dia de acordar. Acorde, desperte. Acorda da preguiça espiritual. Acorda da fé superficial. Acorda do pecado que você está tolerando aí todos os dias. Porque Deus ainda está te dando tempo. Deus ainda está te dando tempo. Tempo de conversão. Ele está te dando esse tempo. E olha que nós estamos na quaresma. Tempo de mudança. Mude a tua mentalidade, que você vai mudar o teu coração. Está te dando tempo de produzir frutos. E muitos frutos. E eu, Diácono Cadu, quero terminar com uma pergunta que cada um de vocês deve levar para o coração. Se Deus viesse hoje procurar frutos
na tua vida, o que ele encontraria? Será que encontraria silêncio? Será que ele encontraria oração? Ou decisão de mudança? Porque Deus não nos chamou para viver pela metade, meu filho, minha filha. Deus não nos chamou para viver pela metade. Ele nos chamou para viver a santidade inteira. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Inclina a cabeça para receber a bênção. Deus eterno e todo-poderoso, que conhece os corações, que tu conhece o coração deste teu filho, desta tua filha, que agora, rendidos ao teu amor, inclinando a cabeça para receber a bênção, esperam um conforto espiritual para as suas vidas. Talvez estes teus filhos, Senhor, estejam passando por momentos difíceis hoje nas suas vidas, mas Tu é o Deus da glória, Tu és o Deus que sana todas as situações, que cura as feridas, Por isso, abençoai, Senhor, este teu filho, esta tua filha, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.